Mais um programa que vamos dedicar ao Dakar. Aliás, o Dakar dá pano para mangas. Desta vez, o nosso entrevistado veio da área dos SSV, que estão a ter cada vez mais sucesso. Foi um piloto que se estreou no Dakar e, como iremos ver à frente, não foi só piloto, mas foi também um excelente repórter do Dakar. O nosso convidado é Lourenço Rosa e, mais uma vez, tenho comigo Miguel Barbosa, o campeão nacional de todo o terreno, para esta conversa que promete ser animada com o Lourenço Rosa. Assim foram as entrevistas que o Lourenço fez. Sem dúvida. Um grande repórter, uma grande participação no Dakar e acho que podemos começar por aí, saber como é que vais parar ao Dakar, como é que surge tudo isto. Boa tarde, Miguel. Boa tarde, Pedro. Obrigado por me terem recebido. O Dakar, de facto, era um sonho que tinha. Eu, desde muito novo, faço corridas e comecei a correr com 18, 19 anos no Campeonato Nacional de Todo Terreno. Na altura, o meu pai levou-me a iniciar esta modalidade. E sempre fui ver o meu pai a fazer corridas de automóveis. Sempre ele tinha um sonho e de facto, mais cedo do que eu estava à espera, consegui concretizar este sonho. Corria no Nacional Todo Terreno, gosto muito do que faço no Nacional Todo Terreno, gosto muito das corridas, acho que é um ambiente fantástico, mas de facto nunca pensei que um Dakar teria ao meu alcance e consegui juntar os esforços para fazer esta prova. O que é que és um piloto com muita experiência em várias modalidades, tens vencido por onde tens passado, tens andado nos lugares da frente aqui no Campeonato Nacional também. Como é que foi chegares ao Dakar, preparaste tantos? Como é que viste a concorrência no Dakar? Como é que te sentiste enquanto piloto no Dakar? Como é que foi essa experiência? Miguel, obrigado pelas tuas palavras. Queria-te dizer que, de facto, preparei-me um bocadinho antes. Eu sou um piloto amador, eu tenho uma profissão por trás, eu não faço isto a nível profissional como tu fazes, mas, de facto, tive 3 ou 4 meses de preparação física intensa. Na alimentação também tive algum cuidado durante estes meses. Com o Joaquim fizemos um trabalho digno, tivemos acompanhamento de um profissional para nos acompanhar durante estes meses e fazemos muito desporto também regularmente os dois e acabámos por estar ali preparados para o Dakar. O que se passou no Dakar, de facto, foi uma prova dura, mas esperava mesmo que fosse mais dura fisicamente do que estava à espera. Foi, de facto, a coisa que mais me surpreendeu, porque eu ia preparado para o pior possível, mas, de facto, a prova é dura, mas os carros são muito confortáveis, têm uns amortecedores fantásticos. E quem faz de SSV não é de certeza a mesma dureza que fazer de moto, como fez o Hélder, como fez o Ruben e como fizeram outros pilotos portugueses, o Bernardo Vilar e por aí. O Jeep também é de facto uma modalidade mais confortável, mas os SSVs são de facto confortáveis de se guiar e conduzir nas dunas. Não é um ritmo ou seja, o ritmo é muito elevado que se anda nas etapas no Dakar. Para teres uma ideia, nos 10 primeiros que correm nos SSVs, quais deles são todos profissionais, são pessoas que fazem aquilo o ano inteiro. O que eu senti foi que, de facto, são corridas em reta, não é um ritmo, nós em Portugal vamos para a frente, travamos, voltamos para trás, quer dizer, temos o percurso é completamente diferente do que fazer este tipo de percurso em linha. Mas acho que são etapas giríssimas de se guiar, acho que Dunas foi a coisa que mais me surpreendeu e a coisa que eu mais gostei de guiar durante estes 15 dias que eu tive no deserto. Mas o resto das etapas são muito interessantes. Há algumas etapas em que, de facto, rolamos muito tempo em reta, que são retas de 20 e 30 km sempre em frente, em que os carros estão limitados a 130 a hora e, de facto, isso para os nossos carros é penoso, não é? Nós vemos os caminhões e os jeeps a passarem por nós com muita facilidade, mas do resto nós somos muito rápidos, os carros são muito rápidos nas dunas
e dá um gozo enorme. Quem quiser participar, acho que de facto deve experimentar, porque é de facto muito giro. Tu podias ter contratado um navegador experiente e acabaste por optar pelo teu parceiro de sempre, o que lhe exigiu um trabalho de preparação muito superior até ao teu para estar ao nível no Dakar. Mas o que é certo é que esteve a um nível brilhante. Sim, o Joaquim é grande amigo meu e também aqui um amigo em comum com o Miguel, temos os dois. É de facto uma pessoa com uma ética enorme e a amizade prevalece muito também nestes tempos de decisão. Nós tínhamos ali um desafio, que era somos amadores e vamos fazer um Dakar. Ainda fui sondado por alguns copilotos profissionais para me acompanharem na prova, mas eu escolhi sempre o Joaquim. O Joaquim em Portugal faz um trabalho exemplar. Lá, obviamente, teve as suas dificuldades, como todos os pilotos tiveram as suas dificuldades, mas dia a dia ia melhorando e foi-se preparando. Foi muito ajudado por outros copilotos profissionais em Portugal, nomeadamente o Pedro Velosa, nomeadamente o Hélder Rodrigues das motas também deu algumas indicações e outras pessoas foram-lhe dar muito conselhos. Ele esteve a preparar-se, a estudar toda a parte de navegação. Também tínhamos tido a sorte de ter ido à prova da Arábia Saudita, a prova dele, em que de facto também nos ajudou um bocadinho a perceber como é que funcionavam aqueles aparelhos. Mas pronto, no dia a dia fomos melhorando, fomos aprendendo, mas digo sinceramente, também nunca pensei que fosse tão difícil navegar no deserto como achei. E acho que de facto é uma tarefa dificílima, é uma tarefa que demora anos a aprender, mas no como geral acho que correu muito bem e o Joaquim fizemos uma boa dupla e demos sempre muito bem durante as etapas todas para que tudo isto fosse superado. Tiveste uma primeira semana exemplar, sem qualquer tipo de problema. Qual é que foi a maior dificuldade depois que sentiste no Dakar? O que é que para ti foi um obstáculo ao longo desses 15 dias? Miguel, eu tive a sorte de estar numa equipa que é a Salt Racing, uma equipa profissional, uma equipa que levava quase 100 pessoas na sua estrutura, que tinha muitos mecânicos, tinha caminhões de assistência rápida muito, muito eficazes. A minha primeira semana foi uma semana boa, eu sempre quis andar num ritmo mais elevado, o Joaquim também, na parte de copiloto e bem, fazia-me reduzir um bocadinho o meu ritmo, porque qualquer piloto quer sempre ganhar uma etapa ou ficar no top 5, mas percebi que isso era muito rápido no Dakar. Eu achava que o Dakar não se andaria ao nível de uma Baja em Portugal, mas as pessoas que fazem, os pilotos que conduzem, vão sempre a fundo e todos os dias é como se fosse uma corrida que ia acabar naquele dia. Mas de facto nós sempre tentámos gerir a corrida como sendo uma corrida de 12 dias, 12 etapas e que o nosso principal objetivo era terminar. Eu adoraria muito ficar no top 10, não consegui ficar no top 10 porque infelizmente tive um acidente na penúltima etapa, mas acho que no dia a dia tivemos problemas de furos, também conseguimos perceber como é que se deixava de furar ou como é que se podia furar menos. Atolámos 2 vezes, também percebemos como é que se não voltava a atolar, tivemos um acidente, percebemos que há 2 tipos de dunas completamente diferentes e isso de facto vivemos as peripécias todas, perdemos muitas vezes, mas também percebemos que toda a gente se perde. O retomar o percurso também era uma tarefa difícil, também percebemos como é que se retomava para o percurso rapidamente. Enfim, acho que vivemos tudo e fico feliz porque de facto consegui viver nesta mega maratona, consegui viver um bocadinho de tudo, não é? Falaste aí da tua equipa e no fundo estás a falar de uma equipa que ficou com os 9 primeiros classificados do Dakar, mas que é uma equipa quase portuguesa, está cá em Portugal, a maior parte do pessoal é português. Como é que é? Sentiste-te em casa? No Dakar, as pessoas não têm ideia, mas vive uma Overdrive, que é uma equipa oficial da Toyota, tem uma estrutura com imensos portugueses. A X-Ride também tem muitos portugueses a trabalhar nela, desde o Manel Russo, desde o Miguel, que é o chefe de carro do Carlos Sainz. Ou seja, temos aqui, de facto, grandes profissionais, porque em Portugal, de facto, há matéria-prima e mão de obra muito qualificada e as empresas e as equipas vêm buscar a Portugal os nossos recursos. A Salt Racing, e bem, instalou-se em Portugal, não quis importar os nossos recursos e montou cá uma estrutura muito profissional. Eles em Portugal fazem algumas corridas, mas de facto o foco deles é o Dakar e se eles o ano passado tinham levado 7 carros, este ano conseguiram levar 12 carros e a fiabilidade e a maneira como eles constroem os carros, a facilidade de desmontar os carros e toda a assistência, massagistas, logística, pessoas da logística, de facto faz com que a empresa ou com que a equipa de facto seja muito, muito eficaz. O que é que tu sentiste? Tu cá, como o Miguel disse, consegues rolar
regularmente nos primeiros lugares, também tens alguns acidentes, mas consegues andar ao ritmo dos pilotos muito rápidos que há. Como é que tu conseguiste mudar o chip para saber que não podias ir a esse ritmo? Pedro, de facto, temos que mudar o chip, não é? Eu acho que já havia apostas em Portugal a ver quantas etapas o Lourenço conseguia durar, mas eu tentei, e acho que o Joaquim nesse aspecto fez um papel preponderante. Nós vivemos momentos de tensão, vivemos momentos, como todas as equipas, vivemos momentos de quase, no primeiro dia ficámos muito assustados quando furámos 2 pneus, com medo que nos acontecesse um bocadinho como aconteceu ao Rui Carneiro, que ficou 5 ou 6 horas à espera que viesse um caminhão com pneus para ele. Vivemos os nossos problemas, vivemos as nossas durezas, mas sempre focados com que tínhamos que fazer um bom rally. Nós percebemos que, de facto, no Dakar não se anda devagar, os pilotos da frente andam todos muito depressa, e podíamos correr o risco de fazer um brilharete, de fazer um top 5 ao final, ou um top 10, mas cada vez que tentávamos entrar nesse ritmo mais elevado, podíamos ter o nosso acidente ou o nosso problema mecânico, como aconteceu, e nós vimos vários pilotos a parar ao nosso lado com problemas mecânicos que de facto, o excesso da dureza do percurso, ou do percurso e da velocidade dos pilotos nos carros, acabou por condicionar a prova deles. Como é que tu, no meio desta dureza e desta dificuldade toda, tinhas tempo, disponibilidade e uma vontade enorme para fazer aquelas peças de reportagem fantástica? Só agora para explicar, o WhatsApp do Lourenço estava regularmente não só com o comentário dele 5 minutos ou menos após a etapa terminar, como com entrevistas aos vários pilotos, a várias pessoas, e com os comentários diversos logo pela manhã, a contar como é que se vivia no bivouac. Eu de facto, foi uma coisa que foi evoluindo ao longo da minha corrida. Eu tenho um grupo grande de amigos que acompanhou, e ex-pilotos do Dakar e pilotos do Dakar que de facto queriam seguir os nossos passos. Eu acho que de facto existe o Eurosport, que faz um trabalho notável com o Dakar e que faz umas reportagens, de facto, quem vê aquilo são encantadoras aquelas reportagens, mas as pessoas querem saber mais e havia muita preocupação e tinha muitas pessoas a ligar e queriam adicionar ao grupo, e de repente, quando dei por mim, já tinha 200 ou 300 pessoas no grupo do WhatsApp, todos a querer acompanhar a minha prova. Para além disso, tive o cuidado de criar também umas redes sociais que difundissem imagens dos Dakar, e tive o cuidado também de passar um bocadinho passar a imagem das outras pessoas que estavam na estrutura cá para fora. Há imensas páginas das redes sociais que falam do Dakar, e eu tive a oportunidade de passar coisas do Ricardo Porém, de outros copilotos profissionais, dos próprios mecânicos da estrutura, porque as pessoas de facto gostam de ver essas coisas, e cada vez que punha, mais me pediam para pôr. E fui fazendo isso quase um trabalho paralelo. Eu acho que o retorno também é importante. Nós temos pilotos que não ganham o Dakar, tipo um Tom Coronel, mas que de facto faz um trabalho de redes sociais brutal, e se calhar é a pessoa que tem mais seguidores dentro dos pilotos que temos no Dakar a acompanharem as provas deles. São carismáticos. Eu de facto tentei fazer sempre um bocadinho, passar cá para fora o que se vivia lá dentro, porque acho que as pessoas gostam muito de perceber o que é que se vive lá dentro e as dificuldades todas que tínhamos. Fazíamos então as tais reportagens quase antes, durante e no fim da etapa. Miguel, deixo-te aqui perguntas. É assim, tu acompanhaste estas reportagens, o que é que tens aqui a dizer ao Lourenço para ele melhorar neste aspecto? É difícil, o Lourenço fez um trabalho fantástico aqui nesse aspecto, acompanhei a par e passo. Eu acho que foi raro o dia que não falámos FaceTime ao final de cada dia. Isso permitiu-nos estar de perto, acompanhar mais de perto a equipa, vibrar ainda mais do que aquilo já estávamos a vibrar. Eu acho que foi uma forma muito inteligente de partilhar connosco o dia-a-dia dele e partilhar connosco a paixão que ele tinha que fazer o Dakar, e foi importante porque vimos coisas que normalmente não vimos nas reportagens, como o Lourenço viu e transmitiu-nos, e portanto nós vimos pelos olhos do Lourenço o Dakar, e foi muito interessante. Uma questão que eu gostaria de perguntar aqui ao Lourenço, que fui vendo também através das reportagens do Lourenço, foi que ele andava sempre misturado no meio dos carros e dos caminhões, e portanto uma categoria que é esta do Lightweight Vehicle tem crescido bastante, e seguramente em breve estará com mais concorrentes que os carros, provavelmente. Como é que era essa convivência toda com os caminhões, com os carros? Como é que viste isso? Como é que foi isso ao longo da prova? Eu de facto fiquei surpreso, eu não esperava andar tão perto dos carros da frente, e várias etapas via-me atrás do Ricardo Porém, ou a partir atrás de carrinhas da Toyota de Overdrive, carros muito potentes, carros muito dispendiosos, mas de facto o carro tem uma performance muito engraçada.
Eu acho que não sendo o carro limitado a 130 horas, seria um carro que se calhar conseguia fazer um lugar ali no top 10. Mas eu acho que faz parte, acho que estes carros também, e até pela própria segurança dos pilotos, convém estarem limitados, mas achei muito interessante. O carro é muito giro de se guiar, é um carro, já em Portugal sabemos que são carros muito competitivos e conseguem fazer bons lugares à geral. O carro, se fosse um Dakar todo feito em areia, acredito de facto, areia, quando digo areia, dunas, seria um carro mesmo muito competitivo. Nós ali onde perdíamos de facto era nas retas, os carros passavam por nós e os caminhões, mas chegando nessas partes mais sinuosas e de areia, a leveza do nosso carro, estamos a falar de um carro de 900 kg, para um carro de 2000 kg faz uma grande diferença de peso. E eles atelavam com muita facilidade, nós já não atelávamos com facilidade, nós facilmente virávamos o carro numa duna para a esquerda ou para a direita e eles têm essa limitação que acabam por ter alguns contratempos. Mas é giro, nós vemos que de repente não estávamos no fim do pelotão, estávamos no meio do pelotão e fomos a ver o Chaleco Lopes, foi a pessoa que ganhou o rally, fez um 22º lugar à geral, acaba por ser um lugar excelente numa corrida e ainda teve 40 ou 50 minutos, um problema mecânico que o levou a atrasar um bocadinho, mas é muito giro. Já deves estar a pensar naturalmente o que é que te separa dos pilotos da frente, o que é que poderias fazer para ficares numa próxima edição com um melhor resultado. O que é que tu identificaste como diferenças que podes melhorar? O que eu identifiquei, para já é guiar como o Miguel. Tenho que arranjar esse... Não, acho que de facto eles guiam muito bem. São pilotos profissionais, são pilotos que às vezes ficamos um bocadinho limitados a pensar, eles guiam mesmo bem, quer dizer, por mais que tentemos, eles são mesmo bons pilotos. A experiência leva imenso, aquilo que diziam, a navegação, nós andámos algumas provas atrás de pilotos árabes que víamos perfeitamente que eles liam o terreno de uma maneira completamente diferente, ou seja, nós víamos os trilhos dos caminhões e dos jipes aí para a direita e eles automaticamente transpunham a duna para a esquerda e de repente quando subíamos a duna já estávamos no sítio certo, ou seja, ganhávamos ali 200 ou 300 metros e isso diariamente, até nas próprias retas, que eu há bocado falava de 20 e 30 km, aquilo parecia quase uma regata de vela, ou seja, a melhor rota conseguia chegar mais rápido ao ponto final. E nós fomos aprendendo isso na prova dele, fomos aprendendo na corrida. Por acaso era uma parte que nós fazíamos com alguma eficácia, ou seja, nós conseguimos... Mas isso tudo são coisas que com dezenas de anos e com meia dúzia de anos é que se conseguem chegar à perfeição e guiar melhor. Acho que não é só acelerar, acho que temos que fazer as coisas com calma, navegar bem, a própria leitura do terreno também é muito importante. O piloto, quando o navegador dá uma indicação, saber exatamente onde é que é para virar e onde é que é para transpor aquele obstáculo. E pronto, e acho que é um conjunto de meia dúzia de fatores que faz com que de facto haja pilotos muito mais rápidos do que nós. E pronto, e a disponibilidade de arriscar mais para chegar lá mais à frente, não é? Tu, de certa forma, para muitos que estiveram deste lado de cá, serviste como cobaia para perceber onde é que os portugueses, e são muitos os que cá andam rápidos, o que é que os portugueses poderiam fazer no Dakar na disciplina da SSV. Apontaste aí para o Miguel também, andar como o Miguel. O que é que os pilotos portugueses podem vir a fazer nesta disciplina? O que é que um piloto como o Miguel poderia fazer nesta disciplina? O Miguel é difícil porque é capaz de ser dos melhores pilotos em Portugal de todo o terreno, mas um piloto SSV que faça um Dakar bem feito, eu acho que consegue ficar num top 5. Não acredito que ganhe, porque de facto os primeiros são muito bons. Eu fiz etapas atrás do Ricardo Varela, do Reinaldo Varela, e vê-se de facto um piloto com 62 anos, com 20 Dakars, tem uma experiência enorme e o ritmo que faz, mesmo com a idade que o senhor tem, acaba por ser impressionante. Mas eu acho que claramente do top 10 dos pilotos SSV em Portugal conseguem se encaixar no top 5. Se não forem com a missão de acabar, se forem focados em fazer resultado. Mas como sabes, são investimentos muito grandes que se faz para fazer uma prova destas e há que perceber exatamente se de facto queremos acabar e trazer uma medalha para casa ou se de facto queremos fazer resultado e chegar ao final e temos um top 5. Mas acho que temos bons pilotos em Portugal, há uma meia dúzia ou uma dúzia de pilotos em Portugal que conseguiam claramente ficar aí no top 5. Miguel, também lança esta questão também a ti. Eu acho que o Lourenço tocou no ponto-chave, que é a experiência. O Stefano Peter Hansel, o senhor Dakar, que já venceu por 14 vezes, venceu exatamente há 30 anos o seu primeiro Dakar. E, portanto, vemos aqui que a experiência é algo fundamental. E, portanto,
eu acho que fazer continuadamente o Dakar, treinos e provas nesse sentido, faz toda a diferença. Eu acho que nunca faltou qualidade aos pilotos portugueses, nunca faltou rapidez, como já vimos no passado, falta mais treinos e falta mais provas e mais Dakars de seguida, porque, como o Lourenço disse bem, são orçamentos muito avultados, portanto é difícil montar um Dakar e mais nem que sejam sessões completas de treinos, que é sempre diferente de corridas, portanto tudo isso é difícil. Agora, quem tem esse sonho, quem quer alcançar algo mais nesta prova, terá que ser assim, não há outra forma. E acho que isso pode ser mote para uma boa pergunta também para o Lourenço, que é como é que, numa futura edição, o que é que seria uma boa preparação nesse sentido? Como é que... A preparação, acho que de facto há provas que são feitas antes do Dakar, que são feitas na areia, que se recomenda que se façam, ou seja, são provas mais pequenas e mais económicas, pelo menos para as pessoas se inteirarem dos sistemas de navegação que são muito complexos. Levar navegadores profissionais é sempre indicado, mas é preciso ver que vivemos ali 2 ou 3 semanas com o navegador e quase 24 horas por dia, e convém que também seja uma pessoa que se cruzem, que sejam pessoas que tenham um bom relacionamento. E de facto o treino também ter sorte, é preciso não furar, é preciso não ter problemas mecânicos. Nós tínhamos um colega de equipa espanhol que na primeira etapa já estava a perder horas com problemas mecânicos, quer dizer, tudo isto, o Dakar é muito propício e é preciso de facto fazer as coisas com cuidado, com sorte e alguma rapidez, não é? Mas estavas na equipa certa? Estava na equipa certa, acho que foi uma equipa certa e se voltasse a repetir o projeto, gostaria muito, obviamente, é a equipa certa. Acredito que não sejam os carros mais rápidos do Dakar, eu posso dizer que nós corríamos contra aqueles OT3 e eram carros muito mais rápidos que nós, ou seja, eram carros que em reta passavam por nós com muita facilidade. Eles também são carros que têm uma performance, caixas de velocidades, são carros que têm alguma e são muito desenvolvidos mecanicamente. Mas ali o fator fiabilidade é muito importante. Nós ali na nossa equipa tínhamos de facto muito bons pilotos, temos os melhores pilotos do mundo na nossa equipa, carros se calhar menos potentes, mas muito fiáveis. E toda essa parte de fiabilidade é muito importante no Dakar, porque podem ganhar 7 etapas, mas depois estarem parados durante 2 ou 3 horas numa etapa e já se foi o Dakar para eles. E foi isso que aconteceu, e por isso é que de facto a Salto Racing conseguiu colocar tantos carros no top 15. Ficaste admirado por a categoria, como estavas a falar, protótipo, no final não ter um único carro no top 10? Fiquei, não fiquei, eu vou dizer, de facto são carros lindos de morrer, são carros muito bonitos, e eu próprio falei com outros pilotos portugueses, o Rui Carneiro, quando se começa a evoluir muito estes carros, é preciso estar muito sustentados por trás para de facto terem estruturas mecânicas, se houver algum problema substituírem rápido. E nós, de facto, na Salto Racing, nós temos dezenas de caixas de velocidades para substituir, temos dezenas de transmissões para substituir, ou seja, tudo o que se possa imaginar, órgãos mecânicos, temos com muita facilidade para serem substituídos. Sendo que, nestes carros, tão bem preparados, substituímos pouco, ou seja, e estes carros são muito desenvolvidos, estes OT3 e os T3 que nós vimos nas corridas, são carros muito mais desenvolvidos mecanicamente, mas não são fiáveis. E aí é o principal problema que eu via, é que de facto conseguiam ser alguns quilómetros mais rápidos, mas numa consistência de uma etapa 400 ou 500 quilómetros não iam fazer a diferença, podiam brilhar ali numa ou 2 etapas, mas depois no final não estariam para trás de nós. Há uma coisa que eu queria ver contigo, é assim, tu tiveste de facto um problema na penúltima etapa, tiveste um acidente, capotastes, e estavas nessa altura a disputar uma das primeiras posições, mas, como tu disseste, meia hora depois tinhas lá o teu caminhão de assistência. Isto, no fundo, isto é um Dakar diferente. Isso acontece também nas equipas oficiais, ou seja, se formos a ver uma Toyota e uma Mini da X-Ride, acabam por também ter esse tipo de serviço. Mas acabam por ser uma decalagem maior. Tu, no facto de estares de SSV, acabas por ter... Sim, nós tivemos a sorte, porque como os caminhões também andam um bocadinho mais rápido que nós em reta, eles acabam, ou seja, nas dunas não nos passam, mas na zona de pedras já nos conseguem chegar perto de nós, porque tem aqueles pneus muito grandes e passam nas zonas de pedras. Nas retas chegam-se perto de nós e eles acabam por rodar muito perto de nós. Eu tive essa sorte, mas também tive o azar de ter o acidente e capotar. Também fruto da inexperiência, porque de facto conduzir nas dunas e navegar nas dunas são situações muito distintas e há 2 tipos de dunas. Nós tivemos um acidente numa zona de dunas virgens,
ou seja, dunas onde não tinha passado nenhum carro, ou nenhuma moto, ou nenhum jeep, ou nenhum caminhão antes de nós, e de facto a ilusão óptica, um bocadinho como aconteceu ao Ricardo Porém há 2 anos atrás e outros pilotos, a ilusão óptica e o vértice da duna é completamente acentuado e faz com que os carros quase que passem por cima de um trampolim. O outro tipo de dunas, onde passaram lá 20 ou 30 caminhões, 20 ou 30 jeeps, 20 ou 30 motas, acaba por ser muito mais fáceis de conduzir, porque toda a duna já está muito mais acamada, já teve muito mais passagens de pilotos, é muito mais seguro. Nós estamos a passar num sítio onde temos a certeza absoluta que ali passaram os carros, e ali é o sítio certo. Enfim, e nós, sem querer, saímos da rota certa. Quando tentávamos retomar a rota certa para o percurso, íamos a uma velocidade moderada, 30 ou 40 a hora, entrámos numa duna e, de repente, quando demos por nós, demos um salto muito grande lá para baixo, de cerca de 4 metros. Por sorte, o carro nem tocou com o desjadido no chão, acabou por cair por cima, apoiado numa roda, e passado meia hora tinha o nosso caminhão de assistência a trocar, onde tinha 3 fantásticos mecânicos a substituir todo o órgão mecânico que eu tinha danificado. Perdemos 2 horas nessa etapa, mas continuamos na luta e conseguimos terminar num 14º geral afinal. Olha, uma provocação, estamos quase a terminar o programa. O que é que tu pensaste quando logo na primeira ou na segunda etapa tem uma rapariga a ganhar à geral a corrida? De facto é um problema, eu tive a oportunidade de entrevistar a nossa compatriota espanhola e de facto ela é uma boa piloto. Aliás, a Red Bull, quando vai buscar uma piloto daquelas, de facto é boa. Nós já tivemos a Jutta Klein-Schmidt a ganhar o Dakar, não sei se na altura o Miguel corria contra ela, mas também na altura ganhou os Carlos Sousa da vida e todos esses nossos pilotos, aos petaranças da vida. Ela de facto é uma ótima piloto, tinha um carro com uma ótima performance, e eles fazem aquilo para ganhar, ou seja, são pilotos profissionais que são contratados por grandes marcas para guiarem aqueles carros e têm um objetivo muito grande de ganhar. Ela, de facto, merece e dou-lhe os parabéns por isso. Eu, por acaso, tive a curiosidade no dia seguinte, ela estava parada com problemas mecânicos e eu nem parei para lhe ajudar e ela foi-me chamar a atenção. Então, mas viste-me, não me ajudaste a parar. Mas, de facto, ela também era adversária da minha equipa, ou seja, nós lutamos ali por uma marca de automóveis que é a Can-Am e eles não corriam pela Can-Am e acabámos por não ajudá-la. Mas ficou ali sentida e eu pensei que ela nem tinha reparado que era o português que ia no Can-Am atrás dela. Mas faz parte e temos que aprender. Acho que o desporto automóvel também tem que ter mulheres que é para nos motivar mais ainda a andar mais rápido. Miguel, deste uma última pergunta. Acho que o Dakar, em todos os Dakars que fiz, sempre tive peripécias e histórias engraçadas e momentos únicos. Há algum que queiras partilhar connosco ao longo destas 2 semanas? Olha, eu assim, alguns, tenho de facto, não há assim um único que tenha achado. Fiquei com muita pena que o Dakar da Arábia Saudita não tenha público a ver, ou seja, não vivi um Dakar da Argentina ou da América do Sul em que de facto eram milhões de pessoas a ver, acho que faz falta. Mas no outro dia falávamos os dois e acho que o Dakar não é para ter pessoas, quer dizer, em África não tinha milhares de pessoas, mas faz pena, isso foi das coisas que eu mais senti. Acho que tudo o que eu vivi foi de facto extraordinário e recomendo as pessoas que façam, ou se tiverem a oportunidade de ver e acompanhar uma corrida, ou propriamente fazer a corrida, acho que é inédito e nunca pensei que fosse gostar tanto. Acho que a parte relacional com o copiloto, acho que é uma parte que é intensa e que vivemos momentos de quase chorar, mas depois conseguimos superar esses momentos e chegar ao fim e estamos felizes da vida. A parte da dureza da prova, achei uma prova mais fácil do que estava à espera. Eu fazia um cenário quase, será que ao fim de 3 dias fisicamente estou bem para aguentar a prova até ao fim, e consegui perceber que é fácil de fazer. E o ambiente que se vive lá, acho que a ASO é uma estrutura super profissional. Eles eram incapazes de me deixar entrar dentro do carro se não tivesse as luzes ligadas, se não tivesse o sistema do antes posto, se não tivesse os intercomunicadores a trabalhar, se não tivesse o sistema de sentinela a funcionar. Tudo isto é checado ao milímetro por esta organização. E isso de facto mostra que de facto eles são muito bons. Também já fala a parte do controlo da pandemia também é super eficaz deles. No dia de descanso não nos deixaram sair do bivouac, que mostra também que de facto é inacreditável aquela organização que faz aquela prova. E feliz, e gostava muito de voltar a fazer uma prova dessas. Muito obrigado, Lourenço. Muito obrigado, Miguel, também por ter estado aqui a colaborar nesta entrevista. Voltaremos na próxima semana com mais Dakar.